Olá a todos, me chamo Walter Vinícius e sou discente na Universidade Federal de Uberlândia, no campus Patos de Minas, e sou um dos integrantes do programa de extensão da Robopatos, com a orientação do professor Daniel Ramos. Falarei hoje sobre robótica e inteligência artificial, trazendo um contexto geral sobre a influência dessas tecnologias atualmente, levando ainda para um cenário futuro em que essas duas tecnologias englobadas trabalharão juntas. Ao decorrer dessa apresentação, vou falar sobre a introdução ao conteúdo a ser abordado a respeito da robótica e da inteligência artificial, dando ainda alguns exemplos sobre os robôs e suas aplicações, levando uma fundamentação da inteligência artificial e aprendizado de máquinas, falando a respeito dos desafios e as considerações éticos e sociais a respeito dessas tecnologias no cenário atual, e ainda sobre o futuro da robótica e da inteligência artificial, finalizando com a conclusão sobre essa apresentação. A robótica, ela engloba diversos parâmetros, como a mecânica, a eletrônica e a computação. Ela trata de sistemas compostos como máquinas e partes mecânicas automáticas controladas por circuitos integrados. E os robôs modernos, eles são equipados por diversos tipos de componentes e sensores que os permitem sentir, tocar e entre outros. A inteligência artificial é um segmento da engenharia da computação. Ela é voltada para desenvolver tecnologias que simulem a capacidade humana na interpretação de dados completos em alguns sistemas específicos. Isso já está presente em nossas vidas em tarefas rotineiras, já que através desses algoritmos inteligentes e de dados digitais, permitem que a inteligência artificial possa ler, interpretar e aprender automaticamente padrões e informações a respeito do que se está trabalhando. Para entendermos melhor sobre essas aplicações, temos alguns exemplos desses robôs que são comumente utilizados, como os robôs industriais, que são manipuladores multiusos reprogramáveis e são automaticamente controlados em três ou mais eixos que são definidos pela ISO, como por exemplo são os robôs deltas cartesianos, dentre outros, exemplificando os robôs deltas pela animação direita, que são comumente utilizados nesses cenários industriais. Esses robôs industriais eles podem ser caracterizados pelos braços mecânicos para manipulação controlável, pelos componentes rígidos que atuam como elos, conhecidos como os links, pelas conexões de juntas rotativas ou lineares, pelos atuadores, que podem ser motores elétricos, hidráulicos, entre outros, e pelas extremidades manipuladoras dos braços robóticos. Outro tipo de robô industrial são os robôs articulados, como pela ilustração é apresentado à esquerda, que são muito utilizados para desempenhar tarefas no chão de fábricas e, assim, conseguir de maneira mais estratégica aplicar a automação. Os robôs de serviço são máquinas que facilitam o dia a dia e prestam serviços, com funções semi e totalmente automáticas. Eles cuidam do bem-estar dos seres humanos. Eles consistem principalmente em aspiradores de pós, fregões de chão e cortadores de gramas para as residências. Temos, por exemplo, a robô Rebeca, que atua como recepcionista em hotéis, exemplificado pela animação à esquerda. Os robôs de serviços, eles podem ser divididos em duas categorias, sendo elas os robôs que atendem em um nível mais profissional, como o robô Da Vinci, que é utilizado como cirurgião, a robô Rebeca, mencionada anteriormente, tendo como características que eles não atuam em ambientes de fábricas, porém também atuam em tarefas mais perigosas, de modo que a tecnologia de automação possa superar o trabalho manual. E assim, a outra categoria destes robôs de serviço são os robôs de consumo ou pessoais. São robôs que podem ser utilizados dentro de casa para, por exemplo, aparar a grama do quintal utilizando o robô automower ou algum robô aspirador de pó também. São tipos de robôs que nos ajudam cotidianamente, seja em tarefas domésticas ou em outras tais, exemplificando o robô automower pela ilustração à esquerda. Outros tipos de robôs que é possível se encontrar são os robôs autônomos, que são sistemas de máquinas inteligentes com capacidade de operar de maneira independente. Eles têm a capacidade de tomar decisões e executar tarefas, sem mesmo que haja necessidade do auxílio de seres humanos. Exemplo desse tipo de robô temos o robô Robot,
que é utilizado para fazer o transporte de pessoas e ou de mercadorias com adaptações nessa embarcação robótica. Sobre os robôs autônomos, essas máquinas são equipadas com sensores avançados, com inteligência artificial e a capacidade de aprendizado. Essas máquinas autônomas, elas conseguem executar tarefas de forma independente, como é o caso dos carros autônomos da empresa Tesla, que possuem a capacidade de transitar de maneira autônoma nas rodovias. Esses robôs, eles desempenham diversos tipos de importâncias no nosso cotidiano, como a segurança ao minimizar o risco de acidentes em tarefas perigosas, eficiência operacional em que os robôs podem trabalhar de forma contínua e consistente, o que aumenta a eficiência da produção, a manutenção preditiva para reduzir o tempo de inatividade, monitorando o próprio estado e prever quando a manutenção é necessária. Temos também a flexibilidade que esses robôs permitem ao serem reprogramados ou adaptados para se adequarem a uma produção mais flexível e ágil. A qualidade e a precisão para reduzir erros e desperdícios de produção e, por fim, a cooperação humano-robô, que é onde é possível se ter um ganho na eficiência e na segurança nos locais de trabalho. A inteligência artificial trouxe técnicas de aprendizado de máquinas, chamadas machine learning, além do subconjunto como redes neurais artificiais e algoritmos de aprendizagem, que contribuem para que os robôs possam aprender com os dados, reconhecer e tomar decisões com base nesses padrões estabelecidos. Então é necessário que a gente possa aprender um pouco mais sobre as características que a inteligência artificial ela trabalha, começando pelas redes neurais, que é um método básico da inteligência artificial e é um processo de machine learning que ensina computadores a processar dados de uma maneira inspirada e semelhante ao cérebro humano. As aplicações das redes neurais são diversas, como o reconhecimento facial e visual de indivíduos e objetos, para sistemas de recomendação, para detecção e prevenção de ação fraudulentas e automatizar serviços de consultoria, muito utilizado em bancos e instituições financeiras. Outras aplicações que podemos citar são os carros autônomos, que são capazes de reconhecer placas, obstáculos e pedestres nas vias. O setor de manufatura também, que tem um bom uso das redes neurais para automatizar a detecção de defeitos e, com isso, antecipar qualquer tipo de necessidade energética. Outro subconjunto da inteligência artificial seria o processamento da linguagem natural, que é uma vertente que busca estabelecer a comunicação humana e o entendimento dos computadores. Então, ela ajuda os computadores a entender, interpretar e manipular a linguagem humana. Exemplos disso temos os modelos de linguagem que são o ChatGPT em conjunto com a Machine Learning, o Google Assistant, a Alexa, que usa de uma combinação de transcrição de áudio e interpretação de texto para concluir uma tarefa específica. A visão computacional, que é uma capacidade das máquinas verem e compreenderem o mundo ao seu redor. Ela é concentrada na imitação da capacidade da visão humana por meio de algoritmos e tecnologias de computação. A visão computacional tem muitos usos e aplicações em uma ampla gama de campos, que inclui a robótica, a análise de imagens médicas, o reconhecimento de objetos e faces, dentre outras várias. Falando sobre o tópico de desafios e considerações éticas. O uso da inteligência artificial, ela demanda dos usuários que utilizam cotidianamente um uso mais responsável, um senso ético sobre essa tecnologia. Então, dessa maneira, se deve também as organizações priorizarem sobre considerações e princípios morais durante esse processo dela. E para regulamentar o uso da inteligência artificial no Brasil, estão sendo discutidos alguns projetos de lei, como a PL 2338 de 2023, que está em tramitação para promover a transparência, a segurança e a proteção de direitos fundamentais. Ao impacto no trabalho, a evolução da inteligência artificial ela tem demonstrado grandes mudanças nesse mercado de trabalho e dessa forma vem modificando as necessidades deste mesmo.
Hoje, a busca por profissionais nas áreas como machine learning, análise de dados, elas estão em demanda crescente. A maior parte dos empregos que existem atualmente, cerca de 53%, eles serão alterados ou impulsionados pela inteligência artificial, e isso evidencia a crescente necessidade por trabalhadores nessa área. No entanto, com essa mudança drástica, de modo a existir desigualdades no mercado de trabalho, com algumas profissões sendo substituídas pela automação. E é por isso que a força de trabalho ela deve se adaptar ao digital, de uma maneira que se possa aprender a lidar com a inteligência artificial e que seja a favor às mudanças. Citando aqui algumas formas de contornar essa implicação, é fundamental que políticas públicas e iniciativas privadas se concentrem em garantir a inclusão e a capacitação de todos os trabalhadores nessa nova área digital que está emergindo cada dia mais. Compreender essas dinâmicas e se adaptar para as mudanças é essencial para garantir um sucesso e a sustentabilidade do mercado de trabalho no futuro. Então, é essencial que os profissionais sejam preparados para se adaptar às mudanças, investindo na sua educação, desenvolvendo habilidades técnicas e acompanhando as tendências do mercado. São algumas das atitudes necessárias para se lidar com a mudança do mundo cada vez mais digital. O uso da inteligência artificial ela implica ainda em algumas tomadas de decisões éticas quanto ao seu uso e como ela se desenvolve ao nosso redor. Na área da saúde, por exemplo, os dados fornecidos pela inteligência artificial, ela capacita as pessoas a tomarem decisões mais informadas sobre as suas condições de saúde. Deste modo, é possível facilitar a comunicação com os médicos, para então buscar melhores opções de tratamento, controlar sintomas e tomar medidas mais preventivas. Mesmo ainda, utilizar essa tecnologia neste setor tão delicado que é a saúde, né, implica em inúmeras questões jurídicas e éticas, que incluem a responsabilidade por erros e os vieses algorítmicos. Então, o atual ordenamento jurídico ele não fala de uma maneira clara sobre a responsabilidade civil dos atos praticados pelos sistemas de inteligência artificial. E isso torna necessário analisar a atribuição de responsabilidade por erros e falhas no tratamento médico. Então, avaliar essa questão de viés algorítmico dos sistemas de inteligência artificial é de uma maneira de suma importância. O viés ele ocorre quando o algorítmico ele é treinado com dados que refletem preconceitos ou desigualdades existentes na sociedade. E isso pode resultar em diagnósticos ou tratamentos inadequados para determinados grupos de pacientes. Então é preciso ter um cuidado ao selecionar os dados utilizados para treinar esses algoritmos, de uma forma a garantir que eles sejam representativos e imparciais. Outra área que é muito explorada pela inteligência artificial e foi falado anteriormente é sobre os carros autônomos, que eles prometem um futuro com uma quantidade extremamente reduzida de acidentes, a diminuição de congestionamentos, um menor impacto ambiental, entre outros. Atualmente, os carros autônomos eles são desenvolvidos por algumas empresas, sendo a Tesla a principal nesse cenário mercadológico. Entretanto, assim como na saúde, os veículos autônomos eles decorrem de alguns empecilhos sobre a tomada de decisão ética. As decisões que tomam são autônomas, então eles são sistemas de autoaprendizagem, através de padrões que os usuários que utilizam eles. Ou seja, eles independem da vontade tanto do fabricante quanto do motorista. E, em regra, eles estão fora da esfera de atuação e da influência dos dois. No direito brasileiro, a lei ela não consegue gerir ainda os riscos com a utilização em massa dessa nova tecnologia. Então, dessa forma, pela responsabilidade civil, os veículos autônomos eles desafiam tanto as noções de responsabilidade subjetiva quanto a objetiva. E assim, eles se encontram fora da esfera de influência dos fabricantes e dos motoristas, sendo de tal autonomia e seu risco inerente o elemento esperado destes tais sistemas. Então, o bem-estar e a dignidade humana, eles devem estar sempre presentes, desde a fase de reprodução até a verificação dos efeitos dessa tecnologia na realidade dos cidadãos, para que a inteligência artificial ela seja desenvolvida e utilizada da melhor forma ética possível. Citando ainda o projeto da PL,
mencionado anteriormente, que é a PL 2338 de 2023, mencionada anteriormente, que ela prevê regulamentar o desenvolvimento e uso de inteligência artificial pelo poder público, e a sociedade, em seu texto, estabelece princípios, direitos, deveres, instrumentos de governança para a inteligência artificial. Temos ainda a norma da IE, da STD 7000 de 2021, que aborda preocupações éticas, com o objetivo de mostrar que as organizações elas devem projetar sistemas de inteligência artificial considerando valores éticos e sociais, tais como a transparência, a sustentabilidade, a privacidade, a justiça e a responsabilidade, bem como os valores normalmente considerados nas engenharias de sistemas, como eficiência e eficácia. Falando agora sobre o tópico de privacidade e segurança, a inteligência artificial reconhece padrões e identifica possíveis ameaças cibernéticas, que elas podem impactar na segurança dos dados com agilidade e eficiência. Um dos riscos de segurança e privacidade de dados na era da inteligência artificial, ela está relacionada com os vieses que podem produzir, reforçando preconceitos e desigualdades injustas, como podendo resultar em diagnósticos ou tratamentos inadequados para determinados grupos de pacientes, como foi citado no caso da saúde anteriormente. Algumas estratégias iniciais de proteção nessa nova era da inteligência artificial que pode ajudar a manter a segurança dos dados disponibilizados, podemos citar como, por exemplo, usar abordagens de privacidade por design, a criptografia de dados em um formato legível, que só pode ser decifrado com a chave de criptografia, o aprendizado federado e o aprendizado diferencial. Além disso, temos a autenticação de dois fatores e controle de acesso, que exige que os usuários forneçam duas formas de identificação para acessar um sistema. E por fim, temos o monitoramento contínuo e a detecção de ameaças. A tendência de utilização da inteligência artificial na robótica e na automatização continua a crescer de maneira expressiva. Nos dias de hoje, já possuímos grandes aplicações dessa tecnologia, como no aparecimento da inteligência generativa, que abre caminhos a novas soluções. Esse subconjunto da inteligência artificial ele é especializado em criar algo a partir de coisas que aprendeu através do treino e foi popularizado por ferramentas como o ChatGPT. Temos as aplicações de robôs colaborativos que oferecem uma nova ferramenta aos trabalhadores, que os avalia e os apoia nas tarefas mais difíceis que exijam, por exemplo, o levantamento de peças pesadas, os movimentos repetitivos ou nos trabalhos em ambientes mais perigosos. Em manipuladores móveis, que permite navegar em ambientes complexos e manipular objetos, que é crucial para aplicação na indústria transformadora. Equipados com sensores e câmeras, esses tipos de robôs efetuam inspeções e tarefas de manutenção de máquinas e equipamentos. Uma das vantagens significativas dos manipuladores móveis é a sua capacidade de colaborar e apoiar os trabalhadores humanos. Outro tópico que temos são a respeito dos robôs humanoides, que vêm sendo utilizados para uma vasta gama de tarefas de uma maneira flexível em diversos ambientes de trabalho, que foram efetivamente criados para os seres humanos e que vêm sendo trabalhados ao decorrer dos anos. A internet das coisas, que possibilita os dispositivos coletarem e processarem dados de uma maneira mais inteligente. Por exemplo, temos que a inteligência artificial ela pode auxiliar na otimização do consumo de energia em edifícios inteligentes, para que assim ela possa fornecer um maior conforto térmico aos usuários com menor custo de energia, e até no desenvolvimento de produtos e serviços cada vez mais especializados, que vem destravando a implementação de novos modelos de tecnologia. Caminhando para o final dessa apresentação, veremos um pouco sobre as perspectivas futuras. Embora a inteligência artificial ela tenha recebido muita atenção, a computação quântica ela emerge como uma tecnologia complementar que pode elevar ainda mais o potencial da inteligência artificial. A computação quântica não é apenas um computador mais rápido,
ela é uma máquina completamente diferente, baseada em princípios de física quântica. E dessa forma, pode-se elevar os níveis de desempenho e eficácia da IA, embora que ainda aumente os riscos de ciberataques mais sofisticados. Temos também a tecnologia biomimética mostra que inovar vem de observar a natureza, não apenas inventar do zero. E dessa forma, criando robôs com movimentos naturais e algoritmos de inteligência artificial que imitam processos biológicos. Essa evolução une tecnologia e natureza de uma forma produtiva e muito harmoniosa, o que, consequentemente, juntas, essas áreas estão criando um futuro mais sustentável e eficiente. Com essa visão e aplicação, podemos desenvolver máquinas inteligentes que respeitam o meio ambiente. A interface cérebro-máquina, que são capazes de transformar pensamentos em ações e sensações em percepções. Então, por meio desses sistemas, pessoas com diferentes graus de paralisia podem desempenhar ações diversas, como controlar computadores, dirigir cadeiras de rodas ou manipular braços robóticos. A ideia é de utilizar a inteligência artificial para entender melhor o funcionamento do cérebro humano e, eventualmente, criar simulações mais precisas dele. Um dia, também pode nos ajudar a criar sistemas com a complexidade e a diversidade de capacidades do cérebro humano, combinadas com a velocidade e a precisão dos computadores. Então, finalizando essa apresentação, foi possível perceber a combinação da inteligência artificial com a robótica que representa um grande ganho estrutural na inovação tecnológica, sendo possível a gente observar os desenvolvimentos significativos em diversas áreas de atuação. Para ingressar neste cenário, que já é tão atual, são necessários diversos tipos de considerações e implicações éticas e sociais sobre o uso dessas tecnologias, para aprimorar e evoluir em um bem comum. É possível aproveitar dessas tecnologias poderosas para melhorar a qualidade de vida e enfrentar os desafios globais, sempre guiados por princípios éticos e humanísticos. Chegamos então ao final dessa apresentação. Eu agradeço em nome do programa de extensão da Robopatos a atenção e a participação de todos que assistiram a essa apresentação. Muito obrigado.